Comunicação, mobilização, táticas e estratégias políticas e eleitorais para as próximas eleições. Projeto Mapa do Voto 2018-2020. Olá, mais uma interação do Grupo de Estudos Políticos Mapa do Voto e Musto direto com você. Nós vamos responder agora a pergunta do Heitor Nunes. Ele é de Macaé, Rio de Janeiro. Qual a melhor hora para começar a divulgar o nome como candidato? Bem, a razão de você divulgar o nome como candidato merece uma atenção um pouco maior. Você precisa checar as suas forças dentro do partido, verificar se tudo está como combinado para que você tenha realmente autorização para ser o candidato, principalmente nestas eleições de 2018. Então, é importante que você comece já a marcar o seu território. Você comece já a dar demonstrações de que você é uma pessoa interessada em resolver as questões da comunidade, em resolver as demandas daqueles que vêm até você solicitando alguma coisa. E eu não estou falando de favores pequenos, não. São projetos realmente interessantes para toda a sociedade, às vezes cidade e às vezes estado, ou uma região do estado em que você está pleiteando, no caso, a vaga para deputado estadual ou federal. É bastante importante que você não se lance imediatamente como candidato. Se você observar, você vê que as duas pessoas que já se lançaram, pelo menos categoricamente, como candidato a presidente da República, estão realmente sofrendo bastante com os ataques, que na realidade vêm para minar a candidatura. Então, existe a hora, e a hora é exatamente aquela em que você já tem uma boa definição. Porém, antes você dê demonstrações trabalhando, se movendo e dando demonstrações de que naquele momento você é altamente interessado em estar com os seus pares e ser uma pessoa esforçada para resolver estas questões, ok? Muito bem. A nossa próxima pergunta vem da Angélica Dias de Lima. Ela é de Cordeirópolis, São Paulo. Pedem novas pessoas, mas elegem os velhos. Por quê? Bem, aí são vários os aspectos que nós vamos estudar agora. Angélica, o que acontece é o seguinte. Quando a pessoa pede um nome novo, eu não quero ninguém viciado em política, eu não quero nenhum candidato desses que já estão aí, etc, etc, eu quero um nome novo. O nome novo, para ele conseguir chegar ao patamar, principalmente para estas eleições de 2018, de um deputado que já está eleito, com as suas bases fundamentadas, com as pessoas que fazem parte da sua equipe há muito trabalhando naquela georregião, não é muito simples isso. Como eles já têm a tática e as estratégias para fazer exatamente a angariação muito mais rápida de líderes e eleitores que chamamos de mobilizadores ou de formadores de opinião, sobra muito pouco para quando o eleitor tiver de decidir, não ouvir uma pessoa como estas que já fazem parte da base dos deputados. Então, em outras palavras, o candidato novo, ele tem que começar a trabalhar desde já, porque senão ele não vai conseguir chegar no período eleitoral com condições de disputar de igual para igual com aqueles que já têm uma base formada. E por outro lado também é importante notarmos, por exemplo, que faz parte do próprio eleitor escolher o novo, o que não acontece. Eu vou te dar o exemplo, Angélica, da ficha limpa. A ficha limpa é uma lei. E a lei diz que o candidato que tem algum tipo de condenação em segunda instância em um colegiado
ele não pode participar das eleições. Só que esta lei, ela só existe no Brasil. Se você notar, nós não temos essa lei em nenhum outro país. O que significa isso? Significa que o eleitor tem a própria consciência de que se o candidato A, ou o político A, vamos até chamar de político, que venha para a candidatura, e ele tem alguma coisa que denigra a imagem dele, não precisa de ficha limpa. O eleitor mesmo se exime de votar nele. E nesse momento está aplicada a ficha limpa por uma decisão do próprio eleitor. Então é uma coisa incrível. Por exemplo, na Alemanha, o Helmut Kohl, ele foi o que fomentou a integração das duas Alemanhas. Quer dizer, um líder político tal qual não havia até a história antiga. E de repente, você tem o Helmut Kohl sendo acusado por alguma coisa ali que ele cometeu e que nunca mais ele ganhou nada, ele perdeu todo o capital político, que é o que acontece aqui no Brasil se o eleitor tivesse esta consciência. Mas isso, neste momento o qual vivemos, você pode esquecer, porque a situação de ficha limpa ou a situação de tirar os candidatos que desagradam o eleitor, ou os velhos, como você chamou, que são candidatos já eleitos e que estão indo para a reeleição e etc., é quase que zero. É quase que zero. Porque o eleitor, ele entra no jogo da eleição quando começa a eleição. Por isso eu digo que política é política, eleição é eleição. É outra coisa completamente diferente. Vivemos um momento político agora e quando chegar na eleição muda tudo. E ao mudar, o eleitor não vai parar e dizer assim, poxa vida, esse cara aí está sendo acusado de tal coisa, ou aquela mulher lá se envolveu em tal escândalo, então eu não vou votar neles. O eleitor, infelizmente, não faz essa triagem. Se ele fizesse, não precisaria da lei da ficha limpa. A terceira e última pergunta vem exatamente de Marcos Felitino. O Marcos Felitino é de Maceió, Alagoas. E a pergunta dele é a seguinte: tem um ditado que diz, quem não é visto, não é lembrado. Isso procede no meio político? Bem... Olá, sou Andréia Oliveira da Academia Mapa do Voto. Este assunto que você está acompanhando poderá ser assistido na íntegra em nossa área de assinantes. Venha, entre para a academia e tenha acesso a todos os conteúdos. Clique no link e assine agora. Mapa do Voto. Eleições profissionais no Brasil e América Latina.